Salve, salve família! Estamos aí para começar em alto astral porque hoje o programa merece. Vocês aí que acompanham o Cartão Black Podcast, a sua fonte de empreendedorismo na educação física, para que você não tenha limites para sonhar, para empreender, para crescer na educação física. E se você achou que aqui a gente só ia falar de musculação, de crossfit, por ter duas pessoas aqui que vivem muito bem esses dois meios, negativo. Aqui a gente vai abrir o pensamento para diferentes áreas. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma personalidade, Renan Cunha, que é formado em Educação Física e que trabalha, entre outras coisas, voltado para o mundo da dança, da coreografia. Então, se você que faz Educação Física e que talvez esteja pensando em trabalhar com aulas coletivas, com aulas de personal de dança, mais voltado para esse público, fique atento porque tu vai ter vários insights aqui hoje. E para apresentar o nosso convidado, Eduardo Guerrinha agora com vocês. Então, Renan Cunha, nosso convidado de hoje. Me ajuda, Gabriel. Formado em Educação Física, personal trainer, dançarino, personal de dança, músico, coreógrafo. Eu perdi alguma coisa? Acho que tu falou tudo, mas a gente vai descobrir mais. Vamos descobrir mais. Olha, eu vou dizer que às vezes até eu esqueço de alguma coisa. Renan, seja muito bem-vindo ao Cartão Black Podcast, Obrigado. Onde a sua fonte de empreendedorismo na educação física. Seja muito bem-vindo. Esse é um espaço para a gente trocar uma ideia e motivar os nossos colegas de profissão. E já de antemão, né? Vamos começar. Renan, como é que começou a tua vida na educação física e como é que ela foi parar na dança, na música, na coreografia? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, é uma honra estar aí com vocês, né? Grandes profissionais, batendo esse papo aí, trocando muitas ideias. E acho que começa já desde pequeno, né? O meu irmão era 3 anos mais velho, ele sempre gostou muito do esporte. Só que ele era muito dos esportes coletivos, futebol, né? Vôlei, basquete. E eu ia tentando seguir ele. Eu lá com 6, 7 anos, né? Meu irmão lá com uns 10, 11, eu sempre fui pro meio da rua jogar, brincar, fazer esporte. Mas eu era sempre um desastre, assim, nos coletivos. Não gostava muito. Daí meu irmão ia fazer judô, eu ia também. Meu irmão ia fazer escola de futebol, eu ia também. E eu não gostava. Sempre me achava ruim nos esportes coletivos, né? E aí eu acho que eu me achei e me encontrei mesmo com 15 anos, quando eu fui pra academia. Né? Então, eu fui pra academia porque estava numa fase lá que eu estava acima do peso, estava sofrendo bullying, daí descobri, tem que ir pra academia para emagrecer. Fui pra academia, né? Eu morava em Esteio, né? Nasci, cresci lá. E aí eu fui para a primeira academia, que eu não lembro, não esqueci o nome, que é a Podmico, que era da Elisa, que foi uma, acho que, grande inspiradora para mim, pro meio, assim, das coletivas. E lá eu entrei e comecei a dar umas espiadinhas naquelas aulas lá de step, né, de jump, de ginástica aeróbica. Mas eu lá na musculação, fui fazendo a musculação. Isso que ano, Renan? Então, faz tempo, eu não consigo lembrar o ano, mas deixa eu ver, 15, faz 20 anos. 20 anos. 20 anos atrás, exatamente, né? Eu tô com 35, então eu tinha 15 anos. E aí eu percebia que naquelas aulas só tinham mulheres, né? E daí como que eu vou parar ali? Mas a minha vontade, eu ficava me coçando pra não ir lá, eu achava divertido, achava legal, astral. E aí quando eu comecei, daí um dia eu vi que foi um rapaz lá fazer junto, quer saber, eu vou também. Daí criei coragem e fui, né? E não parei mais. Aí eu ia lá, fazia musculação, mas acho que o que me levava assim mesmo para academia eram as coletivas, né? Era um desafio, era divertido, era legal, e aquilo passava voando, assim, fazendo as aulas de step, né? E jump e tudo mais. E eu acho que isso aí me ajudou muito nessa questão do ritmo, habilidade motora, coordenação, porque daí eu me sentia perdido nos esportes coletivos, não gostava do lance da competição, às vezes achava até agressivo alguns esportes, né? E lá não era sobre quem ia ser melhor, mas era uma coisa comigo mesmo, de eu conseguir fazer aquilo, sabe? Isso antes de tu pensar em fazer educação física. Mas foi aí que eu comecei a chegar com a conclusão de que era o que eu queria. Daí, como eu gostava muito de ficar na academia, eu pensava, eu quero isso pra mim. Eu quero passar o dia todo na academia, porque daí eu via as pessoas falando, eu não faço academia porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho, que eu estudo, eu quero saber, eu vou estudar educação física para poder passar trabalhando o dia todo na academia, já que é um lugar que eu gosto muito. Então, com 15 anos, eu já sabia que eu queria. Tu tem uma história muito parecida com o Gabriel, né? Muito parecida, porque também quando eu fui fazer 15 anos, até os 15 eu sofria bastante bullying. E a musculação também mudou muito a minha forma de pensar, tanto que me levou a fazer educação física. Foi a tua primeira opção, a educação física? Sempre foi, né? Desde os 15 anos ali até eu chegar aos 17, que foi quando eu entrei na faculdade. Mas muitas pessoas eram contra. Ninguém dizia, isso aí vai.
Ao não ser, né, tipo, lá na academia, a professora que eu fazia aula, né, a Elisa, que era a minha prof lá de step, de aeróbic e jump. Acho que os profs da academia que eu fui fazendo amizade me incentivavam, mas fora da academia, minha família, amigos, não, educação física vai ganhar pouco. Não, isso não é futuro. A gente vai ter que, a gente tem uma meta, achar alguém que foi motivado pela família a fazer educação física. Raro. A gente também é a mesma coisa. Mas que legal que tu foi incentivado por quem atuava na área que tu queria atuar. Isso foi muito positivo. Isso. A minha mãe disse assim na época, Renan, tu quer fazer só porque teu irmão tá fazendo, né? Meu irmão, ele era 3 anos mais velho, então ele já estava na faculdade e ele foi fazer educação física. Ele atua hoje, não? Não, ele nunca atuou. Né? Então, tipo, ele que tinha paixão lá pelo futebol, ele fez a faculdade, sempre foi trabalhando em outras áreas, ele não conseguiu se inserir no meio da educação física. Então, foi uma faculdade que foi em vão, assim, praticamente, porque ele não conseguiu trabalhar na área. E aí, no fim, ele foi fazer outra faculdade depois, foi fazer engenharia civil, né? E eu que não era, que tipo assim, era um desastre nos esportes, né? Minha mãe achava, tu vai fazer só porque teu irmão quer, tu tá seguindo o exemplo do teu irmão. E no fim, hoje eles sabem o sucesso que foi, tem maior orgulho. Eu mostrei para eles que era possível, sim, ganhar bem, ser feliz na profissão, né? Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, a gente não cansa, a gente não enxerga como um trabalho, né? E eu tenho esse grande exemplo aí para mim, que eu não tenho dúvidas de que eu escolhi a profissão correta. Por mais que a gente trabalhe pra caramba, mas fazendo com amor fica mais tranquilo, mais fácil, né? Existe cansaço, existe medos, existe receios, mas a gente faz com amor e torna-se mais tranquilo e mais fácil de fazer. Com certeza. E eu acredito que por trabalhar com movimento, com dança, tu tem uma liberação de endorfina, de adrenalina, que te deixa com muito mais prazer, assim, de atuar, do que, de repente, quando tu tá dando uma aula de personal. Tu que tem as duas vivências. Como é que é a diferença de dar uma aula coletiva e uma aula de personal? Qual que te deixa mais motivado, assim? Então, eu gosto muito das duas coisas, né? E eu soube dosar isso. Então, às vezes, eu dou... Já aconteceu de dar 3 aulas de dança direto, mas não consigo dar a 4ª. Né? Então, eu tento dar 2, né? No máximo 3 danças, e depois eu vou lá dou 2, 3, 4 personal. E eu acho que o personal também seria muito cansativo se eu colocasse 8 aulas de personal direto. Então, eu percebi ao longo da vida, assim, que eu gostava de trabalhar em mais de uma academia, assim, em 2 ou 3 ambientes diferentes, trocar um pouquinho, assim, né? E acho que o tipo de aula que eu dou, eu sempre também variei, né? Eu trabalhei com todos os tipos de coletivas que vocês imaginar, né? Desde de bike, de step, jump, até chegar na dança. A dança foi a última que eu cheguei e depois eu, me apaixonei, agora eu quero só a dança. Daí fui deixando de dar outras coletivas. Aí eu foquei na dança. Mas eu gostava de variar ao longo do dia. E hoje eu vario na própria dança, porque eu posso dar 6, 7 aulas de dança por dia, mas nenhuma aula vai ser igual a outra, né? São estilos diferentes, músicas diferentes, pessoas diferentes. Então eu vou variando. Eu gosto muito, tanto do personal trainer, que é um momento ali que o meu corpo descansa, mas a minha mente trabalha, né? Com o foco na aluna, né? O meu público hoje são só mulheres, né? Que eu atendo. E também a dança vem essa questão da endorfina, né, de se soltar, de liberar um monte de hormônio bom, de estar ajudando as pessoas, também as mulheres que dançam comigo, a liberarem esses hormônios. Então, é muito gostoso. E como que tu começou na dança? Porque a gente tem uma ou outra cadeira dentro do curso de Educação Física que é mais voltado para aulas coletivas, para dança, mas tu chegou a fazer algum outro curso extracurricular, assim? Então, eu tive uma troca de faculdade, né? Eu estudei, comecei na UBRA e depois troquei para o Nila Salle. Então, nessa troca, eu não tinha feito a tal da cadeira de dança ainda na UBRA. E eu fiz um outro tipo de cadeira que substituiu a que era para ser dança lá no Nila Salle. Então, eu não tive a vivência da dança na faculdade. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Então, a minha vivência de dança, a primeira, foi quando eu já estava quase me formando em Educação Física. Eu já trabalhava com várias coletivas, então, antes de ser formado, eu já era convidado para cursos, congressos da Educação Física para dar aulas de step, de aeróbica. Eu estava mais focado no step, sabe? E aí tinha a cadeira de disciplina de ginástica coletiva lá na faculdade. Sempre eu era chamado para dar a aula de jump, a aula de step. Mas aquela das Body Systems? Eu cheguei aí para Body Systems porque antes de ir para Body Systems eu criticava, porque diziam, é tudo pré-coreografado, tu faz o curso, tu ganha aula para um robozinho.
sozinho. E aí eu criticava também sem conhecer. Mas daí um dia me convenceram, eu fui e amei. Porque foi um show, para mim era um show, né? Eles preparavam um aulão show que para quem estava fazendo era legal, né? Era bacana. Então fui lá, fiz todos os cursos, aprendi, peguei o que tinha do bom e do melhor deles para depois ir criando o meu método, minhas aulas, né? Então, mas a minha primeira aula de dança foi lá na Sojipa. Então, foi um dia que eu também fiz uma aula de dança da Body Systems, mas aquela experiência eu nunca vou esquecer, porque eu que me sentia um pouco, às vezes, descoordenado, duro, e não achem que eu sabia dançar assim já, né? Eu era todo duro, descoordenado, mas eu parei, eu estava fazendo um curso de treinamento funcional. E aí tinha aquele salão grandão lá, e estava rolando uma aula de dança, e tinha luz, e tipo uma balada, e eu fui lá, e mesmo me perdendo todo, fazendo tudo errado, a sensação foi muito boa. Eu amei aquela aula. E aí eu comecei a gostar e comecei a fazer cursos de dança, né? E comecei a aprender, mais olhando até vídeos na internet, né? A minha primeira inspiração era o Daniel Saboia. Eu ia falar esse nome, Daniel Saboia. Eu olhava as coreografias deles, os passos dele, imitava e comecei a ensinar minhas alunas, assim. Foi assim que começou. Por mais que tu já tenha feito cursos de outras empresas, como Body Systems, que ensina a dar aula de dança a partir de um método pré-programado, tu acabou fazendo o teu método. Sim. E o que tu diria que tem de diferencial do teu método pro que a gente encontra no mercado, assim, mais genérico? Então, eu achei muito legal, né, ter feito os cursos da Body Systems. Acho que a questão da organização, né, fazer a tua própria coreografia e tudo mais. Mas eu achava que era muito, assim, robotizado, tinha que ser de tal jeito e não podia ser de outro. Então, no meu método, o que eu fiz? Acho que me ajudou a criar uma organização, a entender a hora de que eu vou escolher as músicas tal, vou pegar essas músicas que estão bombando, vou criar uma ordem, vou tentar o objetivo a minha aula. Só que o que eu achava, assim, cansativo na Body Systems? Que toda a aula era a mesma, sabe? Sempre tinha uma coisa, assim, que eles passavam pra gente que tinha que ser de tal jeito. E eu gostava de ser diferente, porque tinham dias que eu tava com um certo humor, outros dias outro. Hoje eu tô mais romântico, vou botar música mais romântica. Hoje eu tô mais animadão, vou botar uma música mais animadona. E aí o meu método, o que eu fiz, né? Eu criei um método das minhas aulas de dança que nunca, nenhuma aula vai ser igual a outra. Eu tenho os meus propósitos de ensinamento, hoje eu vou ensinar tal coisa, hoje eu vou ensinar outra, mas nunca vai se repetir muito, assim, a música, as coreografias, a ordem, porque eu acho que com a minha experiência, né, eu não precisei mais ficar criando a aula pré-coreografada ou chegar, hoje eu tenho que dar essa aula com essa ordem, com essas coreografias, porque eu fui muito, assim, percebendo as alunas, porque até as alunas nem sempre elas estão iguais, então hoje elas estão com uma facilidade maior, hoje eu vou criar mais desafios. Hoje elas estão com dificuldades, eu vou com mais calma, mais devagar. Eu nunca quis criar uma aula para que a aluna se sentisse, assim, incapaz. Decepcionada. Né? Decepcionada, frustrada. Porque eu, no início, assim, quando eu fazia as aulas pré-coreografadas da Body Systems, eu perdi alunas, porque elas chegavam, não conseguiam fazer e eu tinha que continuar fazendo daquele jeito. Então, elas se frustravam, desistiam e saíam da aula. E quando eu criei meu método, eu percebi, hoje tem aluna nova, hoje eu vou ser, né? Vou fazer desta forma um pouquinho mais fácil, vou ser mais flexível. E assim eu conseguia captar alunas. Eu acho que para o que tu falou da Body System, de outras empresas, de outros grupos, o start do processo é massa, tu ter um norte, né? Essa empresa que a gente falou, outras empresas de funcional, de cross, de consultoria online, o start é legal. Mas eu acho que nossos colegas, eles têm que ter o start e depois vai colocando a tua personalidade dentro daquele processo. E não torna aquela empresa que te deu o start a norteadora para tudo na tua vida, né? Tipo assim, aquilo ali é bom, nunca vai ruim, é um conteúdo. Mas agora eu vou também botar a minha personalidade dentro do padrão Renan Cunha que tu tem. Exatamente. Aí depois, assim, eu recebi convites para ir fazer o Zumba. Daí eu criei minha primeira marca, né? Que foi o Pop Funk, em 2016. Porque eu gostava muito do pop. Eu ensinava lá Beyoncé, Shakira. Eu me inspirava nas divas pop para ensinar as minhas alunas a dançar. Daí eu pegava as coreografias dela e queria ensinar né, igual. Mas daí eu criava o meu método de ensino. Um método mais explicativo, mais devagarinho, até elas conseguirem pegar e dançar igual as divas pop.
Mas eu acho que ainda não bombava a minha aula lá em 2014, 15, com essas divas pop, porque as mulheres não se imaginavam sendo uma Shakira, uma Beyoncé. Mas quando surgiu a Anitta, né, foi 2012, 2013 a Anitta, daí acho que elas se sentiram mais próximas. Ah, a Anitta é uma brasileira. Ah, a Anitta é uma mulher comum, mas que tá dançando assim, assim, assado. Eu posso dançar que nem ela. E eu comecei ensinando o Show das Poderosas, e aí a minha aula começou a bombar, começou a encher, sabe? E daí eu comecei a gostar muito da Anitta, porque ela me ajudou muito nesse início, colocando funk nas aulas. Porque eu gostava só de música internacional, não gostava muito de músicas brasileiras para as aulas. Hoje eu sou eclético, hoje eu me permiti conhecer tudo que é tipo de música, né? Samba, pagode, sertanejo, tudo. Né? Gosto muito de tudo e acho que eu sou muito versátil, né? Nessa questão, quando as pessoas perguntam, tu ensina tal ritmo? Então, sim, eu ensino tudo, eu te ensino a dançar, o ritmo que tu quiser. Mas na época eu ainda era muito limitado, muito iniciante, então eu pensava só no que eu gostava de ouvir, né? Que eram as músicas internacionais. Aí eu me permiti, comecei a ensinar as coreografias da Anitta, e eu gostei muito, porque a Anitta, cada música que ela lançava, tinha a sua coreografia. E a mulherada queria aprender e dançar igual. Então, eu ia lá, olhava o clipe 1000 vezes, aprendia, e depois ia Tornava lá, até mais fácil pra ti, porque já vinha uma coreografia pronta, tu só entendia o que tinha que fazer e repassava, né? Exatamente. Porque né? criar uma do zero é completamente diferente do tu replicar uma, né? E daí tinha essa questão também que eu também criava minhas coreografias, mas eu gostava mais, eu sempre gostei mais de pegar as coreografias dos clipes, porque eu gostava de ver as divas dançando lá, as cantoras, e queria ver as minhas alunas dançando igual. Só que tinham músicas que às vezes não tinham as coreografias, então tinha que criar. E às vezes as coreografias que as minhas alunas mais gostavam eram as que eu criava, mas eu já não gostava muito das minhas. Não gostava quando aquela pessoa que cozinha bem, todo mundo gosta de comer, mas não gosta da sua própria comida. Então eu tinha essa questão também de que às vezes as minhas coreografias eu não curto muito. Sim. Mas elas acabam gostando e às vezes isso não importa. Uma perguntinha, tu já dançou o Show das Poderosas? Eu sou um cara muito duro, assim, muito ruim de dançar. E até a minha pergunta pra ti é justamente sobre isso. Como que tu lida com uma turma que tu tem alunas que estão há 2 anos dançando contigo e uma aluna ou aluno que é totalmente descoordenado e acabou de chegar? Uhum. Como é que tu adapta a coreografia para que os dois públicos consigam ter uma aula que satisfaça eles? Então, isso no início para mim era uma grande dificuldade, um desafio que eu ficava sempre tentando pensar como fazer para agradar a maioria, né? Então, tipo, chegava uma aluna nova, mas tinham 15 que já faziam, eu ficava sempre priorizando as 15, continuava com aquele mesmo ritmo, mas explicava para aquela aluna nova que tinha que ir devagar, que aos poucos ela ia aprendendo e tal. Mas, assim, foi aí que surgiu a minha ideia do personal dancer, né? Que era o personal de dança, o professor particular. E acho que foi aí que daí eu acho que o meu trabalho começou a ficar mais reconhecido. Quando uma aluna, né, chegou para mim e perguntou, tu dá aula particular de dança? Porque ela percebeu que ela não ia conseguir acompanhar, porque ela estava dançando com mulheres que já dançavam há anos, e ela não tinha essa experiência. E eu disse, dou, porque sempre foi assim, né? Todo mundo que me perguntava, tu dá aula disso? Eu dou, mesmo nunca tendo dado. Uhum. Eu ia lá na internet, corria, estudava, aprendia. Então, eu nunca recusei trabalho. Daí, ela queria fazer em casa, eu comecei a ensinar. E daí eu consegui entender a dificuldade dela. Porque, às vezes, se a pessoa não tem ritmo, eu preciso ensinar o ritmo primeiro, para depois ensinar coreografias. Então, eu entendo, ela já tem o ritmo, mas ela tem o quadril preso. Eu preciso ensinar ela a mexer aquele quadril. Eu preciso ensinar ela a saber trocar o peso corporal de um lado para o outro para poder se soltar e dançar. E, às vezes, eu só conseguia fazer isso mais personalizado, não com uma turma de 15 mulheres. E aí, quando eu consegui dar aula particular para quem tinha dificuldades, e elas começaram a evoluir e melhorar. E aí que elas elas ficavam mais contentes com aquele trabalho, eu conquistava delas saíam no boca a boca dizendo, eu aprendi a dançar com o Renan, eu fiz aula particular, aprendi. E aí eu comecei a dar várias aulas particular e não parei mais. Então, eu vejo assim, hoje em dia na academia, quando acontece isso de alunas novas, eu sempre tento montar um grupo para iniciantes, né, que dura 1 mês a 3 meses, e aí eu vou juntando essas alunas novas para trabalhar o princípio, o início da dança, onde eu já tenho o meu método, que eu primeiro ensino o ritmo, depois eu ensino como se movimentar, para depois pensar em coreografia. Porque a pessoa que nunca dançou, não dá para sair dançando igual a Anitta. Ela tem que primeiro entender como se mexer conforme o ritmo de uma música. Então, daí eu já tenho todo um cronograma aqui do meu método, que eu ensino, e aí o ideal é sempre separar essas alunas, né? Algumas que não têm experiência vão fazer com as mais experientes e vão insistindo. Quando elas não desistem, elas vão conseguir também. Só que demora um pouquinho mais. Agora, quando eu consigo ir na ferida ali, direto no ponto-chave, aí elas aprendem rapidinho. E também gasta caloria também, uma aula, né? Tipo assim, também é uma atividade física, né?
para aprender a dançar, tanto na parte de ritmo, desculpa te atrapalhei, Gabi, já é uma atividade física para as pessoas também, né, Renan? Sim. Já vai cansar bastante, principalmente as pessoas que estão iniciando nesse processo também. Exatamente. Claro, quando a pessoa está iniciando, o gasto calórico não é tão grande, assim, nem é o foco. Né? Sim, nem é o foco. É tu entender como se mexer, como se movimentar através do ritmo de uma música. Agora, quando as alunas já sabem dançar, que eu coloco a coreografia ali, cá, que vai para um lado, vai para o outro, desce, sobe, a gente gasta muitas calorias. Olha que interessante, tu identificou a dor de um cliente, ou seja, ele chegou para o teu produto de aula coletiva, só que ele não estava pronto para esse produto. Ao invés de tu dizer para o cliente, infelizmente tu não se encaixa aqui, tu criou um outro produto que acabou estourando ainda mais do que o que tu já tinha de coletiva. Exato. E aí, tipo assim, na época, depois que eu criei o Pop Funk, surgiram convites para ir pro Zumba e pro Fit Dance, né? O Fit Dance, até alguns anos em seguida, vinha alguém me chamar, tem a cara do Fit Dance, vem dar aula de Fit Dance, mas eu já tinha aquele medo de voltar para aquele padrão que tinha da Body Systems. E aí o Fit Dance, uma época até, né, pensei em entrar, eles me mandaram um contrato onde dizia que eu tinha que fazer de tal jeito, postar de tal jeito, fazer... não, eu não quero criar regras para o meu trabalho, eu quero continuar sendo flexível do meu jeito, do meu método, que está dando certo, né? Aí, mas daí tinha muitas alunas que falavam, tu tem que dar Zumba, eu gosto muito de músicas latinas. Eu comecei a escutar latino, comecei a gostar, criei o Pop Latino, que é a minha aula latina, que eu só trabalho com reggaeton, com salsa, bachata, e aí é o meu jeito também de ensinar, o meu tipo de coreografia, que também ao longo dos anos eu percebi que tanto o pop funk quanto o pop latino, e hoje também estou trabalhando com o jazz dance para mulheres 40+, que eu sempre, querendo ou não, eu trazia o feminino para elas, né? Essa questão da confiança, da autoestima, do empoderamento. E aí eu fiz uma análise de que o que eu estava fazendo? Eu estava trazendo isso das divas pop, das cantoras, que toda cantora, se vocês forem ver, quando elas estão fazendo um show, um clipe, elas são poderosas. Elas têm o carão, elas olham para a câmera, elas têm aquela postura, elas têm a autoconfiança. E, querendo ou não, era isso que eu queria ver nas alunas. Não era só ver elas dançando as coreografias, mas eu queria que elas fossem igual aquelas cantoras. E aí, quando eu comecei a perceber e ouvir o relato das alunas dizendo, Renan, as aulas mudaram minha vida. Renan, hoje eu não tenho mais vergonha disso e daquilo. Renan, hoje eu me sinto uma mulher mais confiante. Acho que eu não tinha noção do quanto estava mudando a vida delas, né? E o quanto isso estava fazendo bem para elas. E aí eu comecei a entender um pouco mais e perceber que sim, eu queria que elas dançassem como aquelas divas e que elas foram se tornando divas também, né? Que cada mulher foi criando o seu autopoder. E eu acho que foi aí que as aulas começaram a transformar, sabe? A vida de muitas. A transformação das pessoas. Isso a gente comentou já nos 2 últimos podcasts. Voltando um pouquinho, tu tinha um problema que as alunas não conseguiam se inserir naquelas aulas Aula Nova. Tu criou uma solução para o problema. Então, consegue ganhar mais dinheiro, que a gente falou, quem resolve o problema. E segunda coisa, consegue se destacar quem faz transformação com alguém. Então, o Renan, ao mesmo ponto que dava aula para as pessoas, 2 anos, 3 anos, dançando muito, tu resolveu um problema de pessoas iniciantes e, consequentemente, fez uma transformação na vida dessas pessoas. E isso que é o sucesso do professor, o sucesso da educação física. E é uma consequência de quem ama o que faz, acaba ganhando mais, né? A gente trabalha mais, ganha mais dinheiro. Eu acho, agora falando nisso, eu nem pensei nessas coisas pensando em ganhar mais dinheiro. Claro que não. Né? Só que quando eu vi, eu estava ganhando mais dinheiro, porque eu estava trabalhando muito mais. Eu não dava mais só a aula da academia, eu dava as aulas particulares. E aí eu acho que quando a gente começa a trabalhar mais, fazer isso com amor, ver resultado, e aí tu começa a cada vez ter mais dinheiro, começa a ganhar cada vez mais. E eu vejo profissionais que às vezes não encontram a solução do problema, tipo, a aluna entrou lá, ele viu que a aluna não conseguiu, ele vai dizer, que pena, né? Ele não acha solução para aquele problema. Então ele está deixando de trabalhar mais, deixando de ganhar mais, e deixando de fidelizar aquela aluna, que poderia virar uma aluna dele por anos. Perfeito, né? Perfeito. É isso aí, é resolver problema das pessoas e gerar uma transformação a partir disso. E hoje, Renato, tu trabalha só com o público feminino, né? Tu nichou total o teu trabalho. Tu tem um público específico e é para esse público que tu trabalha. Exato. Como que tu identifica a tua diferença para os outros profissionais por trabalhar só com o público feminino? Que skills, que habilidades que tu tem que ter para poder contemplar tão bem esse público? Então, eu acho que a minha experiência, a minha convivência, né, com o público feminino me tornou especialista nisso, sabe?
de estar com as minhas alunas, sabe? Muitas vezes elas trazem questões de problemas pessoais e tudo mais. Eu tenho já uma certa experiência e gosto muito de estar com as mulheres. Já tive alunos homens, tanto na dança quanto no personal trainer, né? Gosto, sinto falta, acho legal, mas acabou que a mulherada está sempre em volta de mim, né? Então, eu abracei esse público. Então, é difícil para mim, às vezes, ter um aluno homem, porque eu acabei focado, né? Eu acho que dedicando as minhas horas às mulheres. Mas às vezes já surgiu, já aceitei desafios. Em particular de dança, eu já teve uns 3 alunos e cada um queria aprender a dançar samba e pagode, né? Fui lá, ensinei. O outro queria dançar a Anitta. Então, tipo, tive meus alunos homens. E a questão do personal também, que eu acho que os que eu tive se tornaram amigos, né? Mas acabaram que outro indo embora. E aí acabou que ficando as mulheres. E as mulheres, né? Eu já tô, acho que experiente, craque nisso. Então, acabou que sendo um foco, né? E o público feminino, ele é muito unido, assim, nos seus grupos. Então, para te indicar para outras pessoas, é um pulo, assim. O homem, ele é um pouco mais fechado para indicar para amigos, assim. É verdade. Eu acho que o homem, tanto no personal trainer quanto na dança, nunca houve indicações. O homem indicou para o outro homem e veio um novo aluno. Agora, a mulher, não. A mulher, elas têm o grupo de amigas. Eu mesmo crio os grupos entre elas, assim, eu apresento uma para outra. Às vezes eu penso, essa vai se dar bem com aquela. E vai montando grupos, né? Ou pequenos grupos e também os grandes. E eu acho que o que eu tenho muito com as minhas alunas hoje em dia é a conversa, né? Então, ouvir elas. Então, quando eu também monto grupos, às vezes eu faço minhas confraternização entre elas, não é só sobre ir lá comer ou beber algo. Eu gosto de conversar com elas. No final do ano, agora, eu fiz uma experiência com os grupos que eu tinha de alunas e eu fiz isso em todas as que eu fiz a confraternização, eu fiz a mesma coisa. Eu disse assim, agora a gente vai fazer uma roda, cada uma vai falar um pouco de si para a gente se conhecer melhor. Porque às vezes vocês conhecem de mim, mas às vezes eu não conheço muito de vocês. E também as próprias colegas. E foi tão legal, porque eu também pedi agora, tá na hora só da escuta, ninguém pode falar, só a aluna. E no momento que ela falou, resumiu a vida dela, a gente passa para outra. E foi tão legal, porque isso eu acho que aproximou mais umas com as outras. Reforçou ainda mais a ideia de comunidade. O Renan criou um ecossistema que se autossustenta por relacionamento entre as alunas e, logicamente, ele sendo como pilar, como um líder, né? Só que essas alunas com um ecossistema tão eficaz e tão bom e tão prazeroso permanecer, atraem novas pessoas. Exato. Então, tipo assim, é muito massa isso, né? É muito massa. Cara, isso é isso que move e é isso que a gente fala para as pessoas da educação física. Cada área pode ser feito isso. Não é porque o Renan faz, não, mas é que ele é dança e é com mulher. Não, gente. Qualquer área pode fazer isso. Eu achava muito legal no CrossFit isso, sabe? A gente até falou, né? O CrossFit era muito... Eu adorava quando eu era aluno, foi coach, assim. Eu acho que quando eu fui coach, né, trabalhei no CrossFit, nossa, eu criei tantos amigos e a gente tinha um hábito de todo final de semana estar junto. Era muito legal pro churrasco, para beber, para conversar. E eu acho que é esse lance da comunidade, né? O CrossFit tem muito da comunidade. E agora, falando e pensando nisso, eu acho que eu também estou criando a minha com as mulheres. É, lógico. Sabe? Eu acho que quando a gente cria ali uma comunidade, quando entra alguém novo, essa pessoa sempre acaba sendo bem acolhida, né? As outras mulheres querem acolher, querem colocar no grupo. Porque acho que quando faz bem pra gente, a gente quer que faça bem pro outro. Então, se está fazendo bem para mim, eu vou querer que novas pessoas venham e tenham essa mesma experiência que eu. Então, acho que é parecido aí, lembra um pouco do CrossFit. É muito massa. Por isso que é importante o personal investir em logotipo, camiseta, coqueteleira, para dar para os alunos, para criar mesmo essa ideia de time. Não é da nossa área, tipo, fazer camiseta, fazer coqueteleira. A gente é formado para dar aula, para trabalhar com atividade física. Também não é para fazer comunhão de grupo. Mas isso faz o diferencial na profissão. Exato. Então, tu vê o aluno como ser humano e tentar deixar a vida dele melhor a partir do teu trabalho. Mesmo que não seja diretamente a tua função. Gabriel, eu acho assim que se a gente for fazer só aquilo que diz sobre a nossa obrigação de profissional, só dar aula, a gente não consegue crescer muito. Acho que a gente não... O que é o sucesso? Quando a gente faz o diferente, né? Quando a gente é diferente dos outros. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, criar sua marca, criar seu produto, trabalhar o seu marketing, sabe? Eu acho que as pessoas muitas vezes falavam, nossa, tu tem coragem, né? Porque tu posta isso, tu posta aquilo. Eu não me preocupo muito com o que os outros pensam, mas eu sempre pensei em vender o meu produto, vender o meu serviço. E eu sempre tive orgulho dele. Então, tipo assim, eu penso, se esse vídeo de dança, vejo aqui as alunas dançando comigo, eu vou postar.
E aí, às vezes, alguns profissionais, nossa, por que postou? Talvez, o Renan nem tá dançando tão bem, isso nem tá tão bonito. Mas eu sempre gostei de postar. Acho que eu tinha muita vergonha, assim, né? Eu demorei uns 3 anos para postar meu primeiro vídeo de dança. E em 2016, quando eu postei, eu lembro que foi a Sim ou Não, da Anitta, e uma da Ludmilla lá. Bom. Quando eu postei, já me abriu muitas portas. Naqueles 2 primeiros vídeos, na época, em 2016, eu ganhei minhas primeiras alunas particulares em Porto Alegre, para trabalhar na casa delas. E fui convidado para participar de um programa na RBS da Rodaica, que era Mistura com Rodaica. Porque daí elas já viram minha aula, já chamaram para entrevista, daí fizeram uma matéria no Dona, na Zero Hora, Renan Cunha ensina mulheres a dançar como divas pop. E eu pensei, nossa, deu certo, tô postando, já me chamaram para isso, para aquilo. E não parei mais de postar. E foi assim que foram abrindo as portas, sabe? Sempre divulgando e postando o meu trabalho. Ô, Renan, só não pegar um que tu falou no início lá, que ele falou do profissional de educação física. Se vai fazer só o que te ensinam na faculdade, desculpa, não vai ser tão bem reconhecido, não vai ser tão bem sucedido, nem ter uma ambição tão grande. Exato. É isso que a gente bate na tecla aqui, Gabi. E a gente tá com mais uma pessoa falando isso. E eu tenho certeza que todo mundo vai falar. Tem que fazer mais que o mínimo que tu entrega. Se tu vai fazer o mínimo, que é passar treino e mexer no celular, tá bom, tu vai reclamar da tua hora aula. E colocar a tua personalidade no negócio. Não é tipo, trabalhem com mulher, porque a mulher é onde vai estar o melhor poder financeiro. É porque tu já gostava desse meio. Então foi algo muito prazeroso pra ti. E até pra gente compartilhar com a galera, assim, que tá começando a dar personal, tá começando a trabalhar com musculação, talvez até com dança. Como é que foi a tua escalada? Tu começou a trabalhar em Esteio, hoje tu tá nas 2 melhores academias de Porto Alegre, do ticket médio mais alto da cidade. Como é que foi essa escalada? Pra tu poder dar uma dica, assim, pro pessoal que tá na mesma situação. Eu acho muito legal poder dar essa dica pra vocês profissionais, porque para não desistirem dos sonhos e correrem atrás, irem atrás como eu fui. Porque eu comecei com 19 anos numa academia lá em Esteio, né, numa vila, né, bem simples, onde não tinha ventilador nem ar. E eu lembro o calor que eu passava, assim, de tarde. Ficava 6 a 8... Não, eram 8 horas. Eu lembro que o estagiário nem podia trabalhar 8 horas. Eu ficava 8 horas na sala de musculação, ganhando R$2 a hora, né? Às vezes... não tinha, às vezes levava um lanchinho, só passava fome, porque às vezes eu acho que na época não tinha tantas condições, né? E também tinha as minhas dificuldades. E para economizar, eu tinha que pagar minha própria faculdade, sempre trabalhei para pagar a faculdade. E eu desejava, depois de um tempo, comecei a desejar estar na melhor de Esteio, né? Então, da vila, eu fui para o centro, que era a Academia Fitwell, na época, né? Era uma das grandes academias da região, tinha piscina e tudo mais. E eu mandei um currículo lá com 20 anos, e não me chamaram. Passou 1 mês, 2 meses, mandei de novo. E não me chamaram. Aí mandei o 3º currículo. Aí a gerente me chamou e fez a entrevista e perguntou: Renan, vimos aqui que já tem 4 currículos teu, você manda de 2 em 2 meses. Eu queria saber o porquê, né, que tu fica mandando currículo direto. Porque eu quero muito trabalhar aqui, porque acho essa academia fantástica e eu gostaria muito de vir trabalhar aqui. E na hora ela me contratou, né? Ela fez mais perguntas e tudo mais, mas eu mostrei que eu queria muito aquilo. E aí eu entrei, eu pensei, nossa, eu sou um vitorioso, eu estou nessa academia, aqui a gente tem uniforme, aqui tem ar-condicionado. E eu fiquei muito feliz que na época eu poderia levar uma pessoa para malhar gratuito. Eu levei minha mãe, daí fazer hidroginástica. E agora eu fiquei até um pouco emocionado de lembrar. Que legal, cara, que história legal. Das dificuldades, né? Mas acho que eu fiquei lá uns 3, 4 anos, gostava muito. Né? E depois eu comecei a sonhar estava me formando, daí eu comecei a sonhar de ir para a Aerostep, no shopping de Canoas. E lá também era uma grande academia e eu sempre... Eu não conseguia, eu acho que, ficar muito estável, assim. Eu sempre queria algo a mais, crescer mais. Não conseguia, assim, ficar sempre no mesmo lugar, estacionado. E aí eu fui para a Aerostep, comecei a gostar muito, mas ficava em Esteio e Canoas. Eu também tinha uma dificuldade em me desprender. E eu gostava muito da de Esteio e era muito grato. O Vinícius, que era o proprietário, nunca vou me esquecer também, que ele soube me valorizar, pagou cursos para mim, sabe? E ele me elogiava e dizia o quanto bom profissional eu era. E eu acho que quando a gente é reconhecido, assim, a gente se motiva, a gente corre atrás. Que droga. Que massa, cara. Por favor, se solta que tá incrível. Eu nem lembrava mais dessas coisas. Mas fui muito também reconhecido lá na Aerostep. Trabalhei por 7 anos de carteira assinada até a pandemia. E daí depois, em 2020, eu recebi o convite para trabalhar na Bodytech, né? E eu não conseguia largar Esteio e Canoas.
E aí eu ficava Esteio, Canoas, Porto Alegre todos os dias, sabe? Porque tu teria que largar os teus alunos que tu tinha em Canoas e Esteio. Isso foi muito difícil para mim, então. E total para Bodytech. Até para as minhas alunas de Esteio, que até hoje me acompanham, mandam mensagem. É importante saber isso, o quanto eu sofri, o quanto foi difícil me desprender, né? E eu acho que e o valor que eu fui ganhando foi sendo mais, né, de Esteio para Canoas, de Canoas para Porto Alegre. Eu comecei a conhecer um outro mercado. Mas mesmo ganhando menos em Esteio, né, eu tinha dificuldade em largar, porque eu gostava muito de trabalhar lá e com as pessoas que eu trabalhava. Mas eu acho que como eu tinha o sonho e a meta de crescer cada vez mais, eu tive que optar por aonde eu pudesse ganhar um pouco mais a hora. E aos poucos eu tive que, né, ter essa coragem de me desprender de Esteio, de Canoas, até me mudei para Porto Alegre em 2020, porque eu comecei a focar aqui. E aqui eu vou dizer que foi muito rápido, assim, deu muito certo. No final de 2020, quando eu vim, mesmo com pandemia, as minhas aulas foram lotando muito mais do que já lotava lá em Esteio e Canoas. E tu acabou saindo dos teus alunos de personal em Esteio para ir para Bodytech para trabalhar de profissional de sala e aulas coletivas. Só as aulas coletivas, sem personal, né? Então, eu tive que largar meus personagens lá. Só que na Bodytech eu tive uma estratégia, sem querer, que deu muito certo, que foram, assim, eu mal entrei, as alunas que estavam mais próximas de mim com a dança, tu faz personal? Não. Então, vem fazer uma aula comigo. Eu comecei a dar uma aula de presente para cada uma. Todas as que eu dei uma aula de presente ficaram minhas alunas até hoje. Então, não foi algo assim que eu pensei, vou fazer essa estratégia para adquirir alunas. Mas eu gostava da fulana, eu pensei, vamos fazer uma aula comigo, porque eu queria ficar um pouco mais de tempo com aquela aluna. Daí ela já gostou, já chamou o marido, que já indicou para fulano, e daí assim eu comecei a dar bastante aulas de personal trainer. E era uma coisa que eu estava deixando de lado, e eu estava focado mais na dança. Mas eu acho que o personal trainer, para mim, ainda é uma coisa que eu não conseguiria deixar de dar, porque eu gosto muito, né? Eu faço musculação desde os 15 anos, fazem 20 anos. Então, eu tenho bastante experiência com treinamento, com musculação, apesar de ser algo que eu não divulgo no Instagram, e que foi assim no boca a boca. Hoje eu tenho, né, mais de 10 alunas de personal que eu atendo diariamente. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né, e venho fazendo já há alguns anos. E olha a coragem que tu teve que ter, porque tu tava ganhando um pouquinho mais em Esteio, teve que ir para a Bodytech para ganhar um salário um pouco mais baixo, pelas coletivas só, e a partir das aulas coletivas tu foi captando alunos de personal, e depois tu deu esse salto para depois estar ganhando mais do que em Esteio. Exatamente, porque daí o personal aqui em Porto Alegre, depois descobri que já se ganhava 2, 3 vezes mais do que se ganhava em Esteio e Canoas, né? E depois que eu comecei a trabalhar e os meus horários lotaram, eu comecei a aumentar, porque eu não sabia dizer não para o trabalho. Então, eu já trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite. A aluna quer às 9 da noite. Daí eu comecei a entender que eu precisava aumentar o meu valor. E assim eu fui aumentando. Todo ano eu faço um reajuste, né? Eu vejo alguns profissionais que não reajustam o valor. Por quê? Se a inflação está aí, se cada vez está tudo mais caro, sabe? Às vezes o medo de tu cobrar um pouco mais, de perder os alunos, é grande, e daí tu fica sempre estacionado. Então, eu sempre achei que todo ano, assim como tudo aumenta, a minha hora também deveria aumentar, né? E aí, com os horários cheios, eu fui criando coragem de me valorizar. Eu penso, bom, se eu estou com bastante aluna, se o meu trabalho, elas dizem que é muito bom, se o meu trabalho está mudando a vida delas, por que não, né, me valorizar, né? Se elas estão me valorizando, eu vou me valorizar. Então, sempre quando eu fazia o reajuste, ninguém reclamava. Todo mundo acha que é o mínimo, né? E como é que é a tua estratégia para reajuste? Por exemplo, vai ser reajustado em que mês? E que mês que tu avisa quanto que vai ser o reajuste e quando que ele vai acontecer? Como é que é essa tua abordagem? Porque é uma das coisas que mais nos angustia, assim, quando a gente trabalha de personal. Como é que eu vou avisar o aluno? Como é que eu vou organizar essa minha estratégia? Uma dica que tu possa dar para a galera que está nessa situação. Eu sempre estava fazendo reajuste em março. O ano passado até eu fiz 2 reajustes. Eu fiz um em março e fiz em agosto, né? E aí, depois de agosto, agora eu não fiz novamente, né? Então, eu estava tentando fazer até a cada 6 meses. E aí, eu aviso, assim, no mês anterior, né? Eu já digo, assim, passei uma mensagem para todas as alunas dizendo, olha, a partir do mês que vem, passando para avisar que a partir do mês que vem haverá um reajuste no valor, que passará de tanto para tanto e tudo mais. Já comunicando o aluno, né? E aí, sempre o aluno deu ok, né? E tudo quantos bem. por cento, assim, que tu faz de reajuste?
Então, acho que normalmente eu faço de 10% a 15%. Né? E só pegar uma coisa que o Renan falou anteriormente, tu vê, o Renan teve que dar um passo para trás quando saiu de Esteio, de Canoas e veio para cá. O passo que eu falo é financeiramente, talvez naquele momento, um passo para trás para dar 4, 5, 6 para frente, né? Tu investiu algo, né? Talvez não investiu dinheiro, mas talvez investiu tempo, cuidado, mais horas trabalhadas. Porque a gente sabe, para tu construir algo, tu tem que dar algo antes, né? Tu quer criar algo grande, tu vai criar. Mas não vai sair do zero bombando. Aquela história de que a gente precisa plantar para colher. Exatamente. Eu sempre acreditei nisso, né? E me veio quando tu falou lá do currículo, que tu entregou 4, 5 currículos. Naquele momento tava plantando e tava construindo a sorte dele, né? Ele teve sorte de entrar naquela academia. Sim, a sorte dele foi 4 vezes mandar currículo e esperar algum sinal. Né? Porque se ele não mandar currículo, talvez eu não estaria aqui hoje. Aquela questão, eu pensava assim, quem não é visto não é lembrado, né? Hoje em dia eu sempre penso assim, me faço presente em todos os momentos que eu acho importantes na minha vida profissional. E eu acho que eu pensava, mandei o currículo, acho que eles não viram, vou mandar de novo. Não viram, vou mandar de novo. Assim, eu fui insistente, sabe? E eu acho que aquilo me fez conseguir. E depois, eu não tive, assim, eu não pensava em vir para a Bodytech. Eu lembro que algumas pessoas já me diziam antes de eu vir para a Bodytech, tu tem que trabalhar lá e tudo mais, é muito bom e tal. Só que eu já pensava assim, nossa, mas vai ficar longe para mim. Eu de Esteio, Canoas e até Porto Alegre, vou gastar tanto de combustível, vou ganhar quase a mesma coisa que aqui e tal. Então, no começo, eu achava que aquilo não valeria a pena, né? No início, não estava valendo, porque eu tinha um gasto com gasolina, um gasto de tempo, mas eu pensava, eu preciso crescer. E se eu não arriscar, ou se eu não fazer isso, eu vou continuar aqui. Esse que é o investimento. Né? Então, assim, eu acho que depois também que eu me estabilizei em Porto Alegre, a minha vontade de crescer não para, né? E eu comecei a receber propostas para ir para o Rio e para São Paulo, e analisei isso em 2022. E comecei a estudar, né? Eu acho que o que eu estudei que foi que os valores que eu ganho hoje aqui não são os mesmos que lá até um pouquinho menos, né, do que eu estou ganhando hoje, e o custo de vida lá é mais caro. Então, por essa questão financeira, não valeria a pena. E também porque eu penso assim, nossa, eu já estou trabalhando com tanta gente legal, já estou fazendo tanta coisa boa, claro que eu quero cada vez mais, e eu acho que São Paulo e Rio teriam mais oportunidades nessa parte da dança, na parte de eventos, né, então acho que ainda não é o momento, né. E eu acho que eu posso sim fazer trabalhos. Esse ano tem essas metas de fazer alguns workshops em São Paulo e Rio, assim como eu fiz o ano passado na Itália, que eu fui, né, algumas vezes para lá dar aulas, fazer eventos. Então, antes eu pensava, meu próximo passo de Porto Alegre agora é São Paulo e Rio. Daí surgiu essa oportunidade também no exterior. E aí eu nem imaginava que eu era capaz, né? Fui fazer aulas de italiano, aprendi a me comunicar, sabe? Me senti confiante. E daí também abriu mais portas para mim pensar, eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser. Eu posso ir para os Estados Unidos, mesmo sem falar inglês. Posso ir para a Espanha, sem falar muito bem espanhol. Então, acho que eu perdi um pouco o medo de poder levar o meu método, o meu trabalho com a dança para outros lugares. O Renan, hoje, ele trabalha também com eventos, com dança para eventos, com coordenação de equipe de dançarinos. Conta como é que aconteceu esse convite para a Itália. Foi a partir de algum evento que tu fez, que alguém te notou? Porque tu falou Itália, com certeza alguém está curioso quanto a isso. Sim, acho que essa questão, que nem eu digo assim, de postar, publicar o trabalho no Instagram, é o que abre portas. Assim como abriu, né, desde sempre eu postar meus vídeos de dança para os trabalhos daqui, foi o que aconteceu lá fora, né? O que foi uma aluna que de Porto Alegre da Bodytech fez uma aula comigo, e foi uma única aula que ela fez. E ela é ex-mulher de um jogador famoso da seleção brasileira de futebol. E daí ela postou, e ela já tinha morado na Itália, né? E daí algumas amigas dela da Itália viram o meu vídeo e começaram a me seguir. E aí depois eu até soube que essa pessoa que me contratou, ela já me seguiu em fevereiro e só me chamou em outubro. Então ela ficou o ano inteiro cuidando do meu trabalho. E aí ela viu o meu trabalho assim com as debutantes, né, com as festas e eventos que eu fazia. E daí ela me chamou e perguntou, olha, vou fazer uma festa de 40 anos e eu quero dançar na minha festa, que nem as debutantes, fazer uma abertura de pista, quero que tu me ensine a dançar. Como que eu faria para dançar contigo? Seria online e tudo mais? Daí eu disse, olha, pode ser online, mas também pode ser presencial. Dela. Mas é que eu moro aqui em Turim, na Itália. Eu disse, não tem problema, eu posso ir até aí. Naquela hora eu senti uma confiança e disse, por que não? Né?
Daí a gente fez uma reunião online, né? Renan, desculpa, sem saber como é que tu ia, mas tu falou que podia chegar. Porque eu tinha vontade, assim, né, de trabalhar fora. Paga meu Uber que eu vou. Tipo, a gente acerta aí, Vamos né, a questão do nadando. deslocamento e tudo mais. Eu senti uma confiança, por que não? Ela é brasileira, mora lá. Quer um coreógrafo bailarino brasileiro para ensiná-la a dançar, Anitta. E quer que anime a festa dela, coisas que eu já faço aqui. Por que não exportar o meu trabalho para fora? E aí eu negociei, fechei, foi uma oportunidade muito boa. Fui, daí lá, dei aula. Daí eu pensei assim, convida as tuas amigas para fazer umas aulas de dança antes da festa e tudo mais. Daí eu já pensei, uma forma de poder mostrar um pouco mais meu trabalho, né, para as brasileiras que moram lá. Fizeram, adoraram, foi muito melhor do que eu imaginei. Todas amaram, dançaram, e as próprias italianas também, né, que eram mais tímidas, mais travadas, mas também fizeram as minhas aulas. E aí, assim, eu tive a ideia de criar workshops e aulas lá e acabei indo, né? Quantas vezes foi pra Itália? 3 vezes. 3 vezes. Uhum. E a pessoa que fez o aniversário de casamento deu tudo certo, dançou bem. Dançou, diva. arrasou, se tornou uma diva, uma J-Lo. Só um pouquinho, tu foi de instrutor numa academia de vila em Esteio, ganhando R$2 a hora para ir fazer um trabalho ganhando em euro na Itália. Muito euro. Olha isso, cara. Mas a educação física não dá certo. Sem limites, cara. Educação física sem limites. E às vezes eu percebi, hoje que nem depois de um tempo eu mostrei para os meus pais isso, né? Eu digo assim, o quanto que eu ganho hoje por mês, né? Às vezes eu me comparo, eu vejo assim, eu fico com pena às vezes de conhecer um amigo que é advogado, que está ganhando muito menos que eu, sabe? Às vezes um próprio empresário que tem uma empresa que está tendo, né, um valor mensal muito menor que o meu, porque eu sempre quero que todo mundo ganhe, todo mundo faça sucesso, todo mundo... E às vezes eu lamento por outras pessoas não estar ganhando tanto quanto eu, né? E às vezes eu acho que falta batalhar um pouco mais que nem eu, porque eu sempre estou batalhando, sabe? Eu paro só para dormir. Qual é o teu diferencial perante um professor de educação física e o Renan? O que tu tem de diferente? Por que tu conseguiu? Tu tem 6 braços, 4 pernas, 3 ouvidos? O que o Renan tem de diferente? O Renan não é preguiçoso, eu acho. Eu conheci muitos colegas de profissão preguiçosos. Tipo assim... Não quero atravessar a sala de musculação para o outro lado para tirar aquele pezinho, sabe? Tipo, vou ficar aqui, não vou desmanchar esse aparelho que o aluno deixou montado. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. O Renan, antes de pedir para alguém fazer algo, ele ia lá e fazia, sabe? Ele gostava de mostrar para os proprietários das academias que ele era capaz, que ele... E eu sempre enxerguei Nunca via meus chefes, os donos das academias eu não enxergava como chefes, né? Eu sempre pensei que os meus chefes eram meus próprios alunos, então eu trabalhava pros alunos, não para mostrar para o dono da academia que eu ia fazer isso ou aquilo. Então, quando eu agradava as minhas alunas e elas ficavam felizes com o meu trabalho, com a aula, elas elogiavam e acabava chegando nos ouvidos, né, dos meus chefes. E aí tu ia te destacando, né? E aí, assim, se destacando. Tu tinha proatividade, tu não era preguiçoso, tu entregava mais do que as pessoas estavam esperando de ti, né? E proatividade, né? E eu acho que o Renan também pensava assim, sempre ele pensa em fazer algo a mais. Então, não adianta fazer tudo isso, né? Que além de dar aula, além de o pessoal gostar do meu trabalho, eu tinha que criar algo que ninguém criava. Daí eu ia lá e fazia uma aula temática da fantasia. Mas daí eu via, já fizeram, agora estão fazendo essa aula fantasia. Eu vou lá, vou criar uma aula especial neon, né? Onde todo mundo vai vir de neon, vou botar uma luz negra. E assim eu fui inventando aulas especiais, né? Aulas diferentes, para também ser um diferencial. Para as pessoas olharem na internet, nossa, que legal ele faz isso, mas eu nunca vi fazer isso. E eu acho que até foi esse lance aqui em Porto Alegre, eu não lembrava de ouvir esse termo personal dancer, que eu criei lá em 2014, 2013. E depois eu comecei a ver outros profissionais dando personal dancer. E eu, que legal, né? Estou incentivando outros professores da aula particular de dança. Né? Então, até incentivei, às vezes, conhecer uns profs de yoga. Eu falava, por que tu não dá um personal yoga? Dá particular, faz isso. Porque na academia tu tá ganhando pouco, mas tu vai dar um particular, tu vai cobrar o dobro, o triplo. E aí teve profissionais de yoga que eu conheci, que eu fiz amizade, foram da personal de yoga. Então, eu acho que o nosso serviço, ele pode ser, sim, coletivo. E, às vezes, né, a academia também, às vezes, não pode estar pagando tão caro assim para nós, quando tem muitos profissionais. E, às vezes, talvez não tenha, né, tantas condições para pagar todo mundo.
Mas a gente tem que saber valorizar nosso trabalho e também tem que saber fazer essa parte do profissional autônomo, né? De cuidar da nossa carreira, do nosso negócio, vender nosso trabalho e poder ganhar os 100% do nosso valor merecido, né? Da nossa hora. Sim, a instrução de musculação em academia, ela faz parte do processo. É, um cartão ela é de o processo. visita. Ela é o processo. Ah, não, eu já quero ser profissional renomado pagando R$300 a hora. Tá, mas já deu aula de musculação? Não, é que eu saí da faculdade... Calma. Eu Calma. vejo assim também alguns profissionais... então eu já vou começar a dar particular, vou cobrar tão caro. Calma. Não, vai devagar. Eu comecei ganhando tanto. Tu não pode chegar já querendo cobrar 150, R$200. Vai aos poucos. Tanto eu quanto tu, Renan, a gente tem algo em comum que a gente fez um planejamento de carreira para ir para academias de ticket médio mais alto, que eram as academias mais bem pagas, assim, de Porto Alegre, que a galera do dinheiro tava nessas academias. Quão importante tu acha que foi essa decisão e essa estratégia para o teu crescimento profissional? De sair de uma academia de ticket médio mais baixo para ir para uma academia onde está a nata do poder aquisitivo de Porto Alegre? Eu acho que, sim, quando a gente vai trabalhar com um público que é mais exigente, que tem mais condições de pagar, né, os bons profissionais, a gente precisa, né, se direcionar para esse público. Se a gente tem um serviço de qualidade a oferecer, se a gente sabe que pode cobrar mais caro. Mas eu vejo alguns profissionais que vão para essas academias e às vezes só tem um aluno, não consegue ter muito mais, porque às vezes ele não está ainda adequado ou pronto para atender esse público que é exigente, que quer o profissional bom, né? Tipo assim, o profissional bom não é só ir ali dar aula, não é só chegar no horário, né? Tem muitas outras coisas que tu tem que oferecer para o teu aluno, né? Porque eu digo assim, o personal trainer, e assim como o personal dancer que eu também dou, eu acho que também não é uma questão de ser amigo do teu aluno, porque eu sei separar muito bem o profissional e o aluno. Às vezes ali a gente não é um amigo, mas a gente é o profissional. Mas nós, profissionais de educação física, a gente tem muito a ensinar, né? Não é só passar o exercício físico. A gente tem que falar sobre nutrição, alimentação. A gente tem que perguntar para o aluno, tu tá tomando água, tu tá comendo bem. É meio que um coach, né? Que tá sempre ali em cima. Psicólogo. Um coach da saúde, né? Física e mental. Que entra essa parte da psicologia. Eu estudo muita psicologia, eu acho que isso também me ajudou a se tornar o profissional que eu sou, né? Há anos que eu faço terapia, faço análise, e eu acho que me entender, saber o que eu gosto, o que eu procuro, vai me ajudar a passar isso para o meu aluno. E também outra coisa, né? Eu acho que é bem importante nós termos um foco e disciplina, né? Eu, muitas vezes, não tinha em relação a exercício físico, a treinamento, a alimentação, a isso e aquilo. No momento que eu comecei a me disciplinar com coisas que eu queria, agora eu quero isso, vou me disciplinar, agora eu consigo passar isso para os alunos também, porque eu passei por isso, tenho essa experiência e eu posso ensinar o meu aluno, você precisa fazer isso. Acho que é importante você cuidar mais do seu sono, acho que está faltando tomar mais água, acho que está faltando... Então, tu tem que estar atento e cuidando do teu aluno. Eu não sei se vocês sabem, mas o Renan também é artista, tem 6 músicas publicadas no YouTube, inclusive eu recomendo você que depois desse vídeo vá olhar o canal do Renan Cunha com K, essa é a única diferença do nome verdadeiro para o nome artístico, e vejam os clipes, a qualidade dos clipes. Como é que foi a tua transição de professor para artista e quais os teus maiores desafios para conseguir entrar nesse meio? Eu acho que o professor de academia, assim, de coletiva, quando ele quer ser diferenciado, ele acaba se tornando um artista, né? Para tu ficar numa sala ali na frente de 20, 30 alunas, muitas vezes tu acaba performando, tu acaba fazendo algo de diferente para chamar a atenção daquela aula, para que aquela aula seja bacana e diferenciada, né? Então, acho que eu comecei sendo artista já nas coletivas, na aula de bike, porque daí eu dava bike lá, eu já queria fazer uma dancinha em cima da bike. Às vezes tinha uma música lá que eu descia correndo da bike, quase caía, mas fazia uma dança e voltava para a bike, para aquela aula ser diferente, né? E assim a gente pode fazer, seja lá numa ginástica localizada, na aula de abdominal. Então, o professor, ele pode ser um artista ali nessas aulas. E quando eu fui para dança, aí eu me encontrei muito mais como artista quando eu comecei a ser chamado para fazer festas e eventos, né? Shows, performances, onde eu comecei primeiro como coreógrafo das debutantes. Então, eu criava o show para que elas... ainda crio, né? Para elas fazerem abertura de pista, dançarem vals. Aí comecei a ser chamado também para dançar com elas. Aí começaram a me chamar para casamentos, festas e aniversários em geral. E até baladas, né? Assim, festas grandes de música eletrônica. Renan, a gente quer você como dançarina
dançarino na festa, mas a gente também quer umas das suas dançarinas. E eu não tinha ainda dançarinas, eram minhas alunas, mas daí teve a primeira festa que eu fiz, que foi para umas 3.500 pessoas na Orla do Guaíba, a Festa Mirada, em 2017. Aí eu não tinha dançarinas, eu levei minhas alunas mesmo para dançar comigo, que não eram profissionais da dança, e elas amaram. E aí era uma festa de música eletrônica, eu fiz uma performance, foi muito legal, né? E aí depois veio o convite também para o Planeta Atlântida, que eu também levei alunas, não eram bailarinas profissionais. E quando eu vi que isso começou a funcionar, eu fui atrás de bailarinas profissionais, porque daí eu não teria tanto trabalho de ficar ensinando, coreografando. Daí as bailarinas profissionais já era mais rápido, assim, em 1, 2 aulas eu já preparava elas. E aí eu comecei a investir e o mais legal, eu comecei a valorizar e pagar bem elas pelos trabalhos que elas faziam comigo, que era uma coisa que eu também via que as profissionais da dança, que até daí saiu um pouco da área da educação física e sim da dança, elas dançavam, mas elas não tinham oportunidades de trabalho para fazer o que gostavam, que era dançar e ganhar dinheiro. E aí eu comecei a mostrar isso para elas, que era possível fazer evento todo final de semana e ganhar dinheiro fazendo o que elas mais gostavam. Que louco, total empreendedor aí. Daí entra o meu lado empreendedor, né? Além do artista com o empreendedor. Novamente, ele teve que investir antes de conseguir algo. Então, ele investiu tempo e dedicação, porque tu não cobrou tuas alunas para ensinar elas a dançar no palco contigo. Porque tu tinha esse interesse. Tu despendeu de tempo. Depois tu começou a investir em bailarina profissional, investiu nelas, provavelmente mais que o mercado normal pagava, para tu ter uma equipe qualificada para tu apresentar show. E hoje o Renan consegue fazer mais eventos, talvez, e como a gente conversou no off ali, talvez não estando o próprio Renan, e sim o grupo Renan Cunha, né? E imagina como ele tem que ser bom para fazer uma aluna convencional ir para um palco dançar. Deve ser tipo eu com um aluno normal, peguei e transformei num atleta de fisiculturismo. Deve ser o mesmo prazer, assim, para ti, de orgulho. Assim, é muito orgulho, porque eu vou dar exemplo das minhas 2 primeiras bailarinas profissionais, que é a Duda e a Cauane, que acho que eu fui tão visionário e botei o olho nelas e comecei a colocá-las nos eventos. A gente fez muito evento no início, sem ganhar dinheiro algum, né? Eu gastava com gasolina, com figurino, mas eu fazia por amor, né? E elas cresceram muito comigo, elas estão nos meus primeiros clipes, fizeram muita festa e evento comigo, e elas não estavam acreditando que poderiam viver da dança, né? E uma delas fazia pedagogia, a outra cursava educação física para ser personal trainer, e elas amavam a dança, elas eram bailarinas profissionais. E eu mostrava, vocês podem ganhar dinheiro assim, vocês podem fazer isso. Aí eu fiquei tão orgulhoso que na pandemia elas foram trabalhar em cruzeiro, né, com a dança, e viraram bailarina tanto do programa do Ratinho quanto do Faustão, né? Então, elas foram morar em São Paulo. Então, hoje elas são bailarinas do cantor Leonardo, são bailarinas do DJ Lucas Beat. Então, elas estão ganhando muito dinheiro com a dança. E eu me sinto muito orgulhoso de ter preparado elas, de ter mostrado para elas esse caminho. Porque elas são jovens, têm 23 anos, então elas têm uma vida pela frente. Então, elas estão todo dia dançando, fazendo show, clipe, evento. Estão bombando lá em São Paulo. Fazendo o que amam. Fazendo o que amam. E tu ter o domínio da coreografia te dá uma vantagem muito grande no lado artístico, né? Porque hoje os artistas fazem a música pensando na dança que vai viralizar no TikTok. Exato. Tu já consegue fazer a música pensando isso e, tipo, sabendo como é que é a coreografia até. Exato. Eu acho que virou um mercado muito grande ali, próximo da pandemia, né? O TikTok. E aí, eu já trabalhava com dança muito antes do TikTok, né? Então, a minha dança vinha dos videoclipes, né? E aí eu comecei a estudar mais a dança, fui fazer jazz, fui fazer balé, porque também trabalhei anos sem ter feito a dança clássica, né? E hoje me tornei um bailarino fazendo jazz e balé, estudando dança para crescer cada vez mais como profissional. Mas o TikTok foi algo que eu sempre fui me encaixando. Tipo, na época que a Anitta tava viralizando, bombando, que bomba até hoje, eu fui pro funk. Aí depois a música latina tava em alta, eu fui pra música latina. Daí veio o TikTok. Vamos lá, vamos fazer TikTok, né? Aí em 2020 eu comecei a fazer os challenges, as coreografias, e eu vejo que o TikTok, assim, desde, né, ter 4 anos que tá bombando, é um público, eu tenho, assim, eu trabalho em todas as idades. Então, o TikTok é um público, para mim, assim, até 30 anos, né? E o meu público maior é um 30 a mais. Então, tem muitas alunas de 40, 50, 60, 70 anos que não curtem fazer TikTok. Então, não cabe a mim ir lá ensinar TikTok para elas. Elas querem dançar outros estilos, né? Então, eu sempre entendo o que o meu público quer dançar, quer aprender, e aí eu invisto nisso. Então, lá no meu Instagram vai ter de tudo. Vai ter o jazz, vai ter o balé, vai ter o TikTok, vai ter hip hop, vai ter danças urbanas, enfim, vai misturar tudo. E aí eu acho que sempre cabe a mim entender
o que é o meu cliente, a minha aluna quer, ou até mesmo as festas e eventos. A festa tal, quer que eu dance eletrônica. A festa tal, quer que eu dance jazz. A outra quer que eu dance funk. Então, acho que o Renan, ele foi se tornando um showman que ele dança o que a pessoa quiser. Tu tem algum estilo preferido e algum estilo que tu não sabe ainda ou quer aprender muito? Sim, o que eu acho que eu tenho que investir e aprender mais são mais a questão do hip hop, as danças urbanas. Porque eu curto, acho muito legal, acho que é para desconstruir um pouco, né? Eu trabalho muito com a postura, assim, o peito aberto, uma coisa mais do jazz, do feminino, empoderamento, porque como eu trabalho muito com as mulheres, eu quero trazer para elas essa questão da postura, do peito aberto, da confiança, autoestima, do feminino. E daí só que quando eu danço como bailarino, né, a minha ideia não é dançar feminino, como quando eu dou as aulas. Então eu sempre tenho, dependendo do evento, eu quero dançar mais masculino. E daí o hip hop, as danças urbanas traz disso. Então, para mim, eu sempre tento treinar um pouco mais isso para quando eu vou trabalhar com shows e eventos. Não dançar feminino. Não que seja um problema, mas às vezes não combina, dependendo do evento. Sim, não encaixa, no caso. caso. Não encaixa, né? Então, eu procuro dançar. Daí o Renan tem que se... Às vezes, ele, né, o foco hoje agora é dançar mais masculino. O foco é dançar o feminino. Hoje eu vou misturar tudo. Porque eu acho que todos nós somos ligados à energia, tanto masculina e feminina. E o Renan tem que estar ali naquele equilíbrio, né? Porque às vezes é o feminino, às vezes é o masculino, às vezes é a mistura. E tem alguma preferência, assim? Tipo assim, se tivesse que, tipo assim, dançar um ritmo a vida toda agora, só um. Tem algum que tu escolheria? Não? Ou seria muito difícil? É muito difícil, porque assim, a dança, assim, pra mim é uma paixão. Eu já ouvi muito das minhas alunas, Renan, quando tu dança com a alma. E eu acho que é bem isso, então eu gosto de tudo. Hoje, o meu preferido, acho que são fases, né? Uhum. Tipo, uma época lá, tava amando funk. Hoje eu já não curto dançar muito funk, né? Mas acho divertido e tal. Mas hoje o meu preferido é o jazz, né? Que atualmente eu tô numa companhia de dança, que é da Carol Dalmolin. E pra mim, o ano passado, assim, o ano todo eu me dediquei a isso. E ela é uma grande inspiração do jazz. Assim, ela é uma ótima coreógrafa, ganha vários prêmios em primeiro lugar. E eu tô amando aprender com ela, né? Então, tipo, para mim, daí eu tenho o meu momento como aluno, à noite, que eu vou lá, fico 2 horas dançando, e aí eu tô amando dançar jazz. Hoje as tuas músicas, elas transitam muito entre o pop e o funk, as tuas mesmo, autorais, assim, que estão no YouTube. Tu tem algum projeto de repente, fazer alguma coisa mais voltada pro jazz? Seria inovação total. Quais são os teus novos projetos, assim, pra área musical? Então, a minha música, a minha próxima música que eu já tenho, né, escrita e tudo mais, tem que ser latina aquela música, né? Eu imagino ela sendo uma batida latina. Spoiler, hein? Spoiler. Ela já queria ter feito ano passado e tal, mas às vezes eu vou deixando, assim, um pouco de lado. Eu acho que cada vez que eu lanço uma música, eu penso, Deus, já realizei meu sonho, não vou fazer mais. Só que depois vem aquela vontade, aquela coceirinha, quando vê, eu me dedico e vou lá e faço outra. E até a música do Dançarino, que eu lancei o ano passado, foi bem legal, porque eu já não esperava mais fazer outra música. E eu peguei um momento triste da minha vida, que eu estava para baixo, estava passando por umas dificuldades, para escrever aquela música que falava, né, sobre um coração triste, vazio, que está andando pelas ruas, mas que quando vem o dançarino, né, a pessoa se anima, dança e tudo mais. Mas eu estava falando sobre eu mesmo, assim, sabe? Sobre o lado Renan, vida pessoal, que também fica triste, também às vezes tá para baixo, mas quando vem o dançarino, que quando eu incorporo, tudo muda, né? E daí eu tento passar uma mensagem de como a dança e a música pode mudar um sentimento de uma pessoa. Que isso servia para mim mesmo, né? E daí eu acho que aquela música que eu fiz de coração foi legal, foi diferente. E daí abriu, foi muito legal, porque daí muita gente elogiou, passou num programa de TV na RBS, foi um lançamento bacana, assim, teve, né, bastante repercussão, muita gente gostou. Daí eu fui chamado para fazer vários shows e eventos, até no Beira Rio, teve um grande evento final de ano para 1.000 crianças, que eu fui chamado para poder cantar e dançar. Então, me fez muito bem, foi muito bacana o resultado que essa música me trouxe. Então eu penso, eu tenho que continuar fazendo, vou fazer mais. E num período não tão legal da tua vida, que todo mundo passa, todo mundo acontece contigo, comigo, com o Renan e com todos os profissionais, e mesmo assim o Renan não parou de trabalhar, porque ele tinha o Renan pessoal e o Renan da profissão.
Até os maiores discos, eu acho, das artistas são em momentos que elas estão com o emocional um pouco abalado. A Luísa Sons, há pouco, lançou um álbum que estourou e foi basicamente momentos tristes da vida dela. Eu vi o documentário ali, ela falando, e que ela conseguiu botar o máximo de emoção na música. E tu falando sobre a dançarina é basicamente o aí, mesmo tipo sentimento. assim, quando tu falou do seu pensaria em mudar os estilos, né? Eu fui criando músicas pop funk porque tipo, eu pensava, tem que ter dancinha, tem que ter TikTok. Das minhas primeiras músicas foi assim. E o dançarino, como ela era uma letra que era para parecer um pouco mais triste, quando eu fiz eu quis mudar o produtor que eu fazia. Aí a música ficou muito triste, assim, a melodia, o estilo não tava legal. Daí eu não gostei. Daí passou uns meses, eu quero saber, voltar a fazer com outro produtor que eu fazia. Mas esse outro produtor, por mais que eu diga, eu quero latina, ele tem que ter, ele é especialista em funk, ele é de São Paulo, então ele vai ter um lado pro funk. E aí o dançarino versão mais funk, que ficou com uma batida latina, mas tem funk, eu gostei muito mais. Então eu pensei, tem que ser assim, vai ser assim. Mas daí a próxima música eu não queria que tivesse elementos do funk, queria mais latino mesmo. Eu acho que uma referência a Rick Martin, Maluma, né, um reggaeton, né, que a Anitta tem feito bastante. E agora eu não estou mais preocupado em fazer algo para se enquadrar assim no TikTok, porque tem que ter uma dancinha X para viralizar. Não, hoje eu sei que eu não faço mais música para me tornar famoso ou viralizar, mas sim porque eu gosto. Então, é escrever em relação aos meus sentimentos e gravar e também sempre buscar uma evolução na questão da voz, né? Porque eu sempre tive dificuldade, assim, acho que tudo na vida a gente se aprende. E eu pensava, eu não tenho voz para cantar, mas tinha vontade. Aí eu fui fazer aulas, e já fiz muitas aulas. E como é difícil. Assim como dança, eu como aluno, acho que para mim é muito difícil aprender, às vezes, coisas novas na dança, tem dificuldades. E, às vezes, as minhas dificuldades até me ajudam depois quando eu vou ensinar, saber que as alunas também têm suas dificuldades. E o canto, para mim, é muito difícil. Saber cantar no tom que tem que cantar e afinado do jeito que tem que ser. Então, é um grande desafio. E eu sempre pensei em cada música melhorar um pouquinho mais. E eu fui percebendo isso, que de uma música para outra minha voz foi mudando, foi melhorando, até a forma de me expressar. E aí eu acho que quanto mais eu faço, também mais eu aprendo. E mais vou me orgulhando, né? Então... Perfeito. Por Renan, favor, a gente podia continuar, acho que aqui o dia inteiro, mais uns 2, 3 episódios, mas infelizmente nós temos que encaminharmos para o final e eu já puxo essa questão. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Foi Renan, um programa difícil de terminar isso. Foi. Renan, me diz uma coisa. A pessoa que está te assistindo, o profissional de educação física ou o estudante, tu até pode olhar para ele agora visualmente. O que tu falaria para essa pessoa para ser próspero na profissão? E se a pessoa quiser seguir na dança, na música, nem tu? O que tu falaria para essa pessoa? Então, assim, falando para você, profissional de educação física, seja a área que você for trabalhar, né? Porque acho que a educação física é muito ampla. Eu acho que tu tem que fazer aquilo que tu goste mais, que tu mais ame, sem se preocupar com o valor que o mercado está pagando hoje. Porque quando tu for esse profissional de sucesso, fazendo o que tu ama e sendo diferente, né? Tu vai poder cobrar o valor que tu quiser, porque tu vai mostrar o teu serviço de qualidade. Então, eu acho que é isso. Faz o que tu gosta, estuda, seja o melhor. Não fique pensando em ser melhor que os outros, que seu colega, mas que se tu seja a tua melhor versão, que tu sempre queira crescer cada vez mais como eu fui. E assim tu com certeza vai ser bem sucedido na tua vida profissional. Perfeito. Foi um prazer estar com vocês aí mais uma semana. Muito obrigado, Renan. Valeu, muito prazer obrigado te receber pelo aqui. convite. Que legal, tu falou com a alma. Eu acho que isso ficou bem claro para todo mundo. O quanto tu gosta do que tu faz, tu ama o que tu faz e o quanto tu tá no caminho certo. Então, por favor, insista fazendo tudo que tu tá fazendo, que eu tenho certeza que esse aqui vai ser o primeiro de muitos podcasts. Vai ter de novo. Inclusive na parte da música. Te vejo muito grande nisso. Pedro Sampaio começou assim e eu acho que tu vai pelo mesmo caminho, cara. Então, tá muito bom, obrigado. sucesso e fiquem ligados, próximo programa tem mais novidade. Aqui você vai ver tudo que tem de possibilidade na educação física para se tornar um empreendedor de sucesso e para ser um case de sucesso que nem o Renan. E tem que se inscrever no canal, né? Não esquece disso aí. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo quem você gostaria de ver no nosso Cartão Black Podcast e acompanhe a gente nas redes sociais. Feito! Valeu, até a próxima! Feito, pessoal. Valeu, até mais.